Você é santo? Sabemos que ser santo é ser perfeito, sem defeito, puro, justo e completamente separado do pecado, ou seja, um atributo de Deus. Afinal, os anjos assim o adoram, dizendo santo, santo, santo. E nesta perspectiva, agora alguém poderia pensar, peraí, então como que a Bíblia consideraria alguns homens e mulheres sendo santos? E aqui eu deixo uma curiosidade. Você sabia que esta atribuição de santo não está restrita apenas aos grandes apóstolos ou aos grandes heróis da fé? Afinal, quem é considerado santo? Eu convido você a pensar da seguinte forma: se isto é um atributo exclusivo de Deus, logo alguém só poderia ser chamado como tal se neste o próprio Eterno lá habitar. E aqui eu remeto você aos episódios anteriores, onde vimos como e o que acontece quando somos salvos. E lembramos que, ao aceitarmos, o próprio Deus, através do Espírito Santo, passa a habitar dentro de nós. E se Ele habita dentro de nós, logo somos santos. Mas isto nada tem a ver com o nosso mérito, virtudes ou boas ações, mas tão somente por causa da graça e a misericórdia de Deus, mediante a nossa fé. Porém, ao recebermos essa nova natureza espiritual, nós não deixamos a velha, que é carnal, pois ainda estamos vivos nessa terra. Logo, santificação não é apenas um ato ou um momento, mas sim um progresso. Diria até um progresso irresistível na vida do verdadeiro cristão. E de maneira didática, poderíamos separar em 3 pilares: a santificação inicial, a progressiva e a santificação final. O estágio da santificação inicial é exatamente este primeiro encontro do então pecador com o Cristo ressurreto. E aqui é imprescindível destacar que não importa o nível do pecado, ou seja, pode ir desde um pacato religioso com as suas vestes impecáveis até alguém que tenha matado, roubado, estuprado, esquartejado um serial killer procurado pela Interpol. Eles, de igual modo, por reconhecer, arrepender-se e confessar o Cristo como seu único e suficiente Salvador, têm os seus pecados retirados. E é por isto que a Bíblia diz que mesmo que os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Em outras palavras, imagine uma blusa branca, de molho em 1 litro de açaí por anos. Em um estalar de dedos, toda a mancha retirada, e a blusa fica mais branca do que nunca. Desta forma, sem mérito ou esforço humano, a situação da pessoa com Deus, ou seja, de modo vertical, é resolvida por completo. É claro que, de modo horizontal, ou seja, com o seu próximo, esta deverá se retratar, como, por exemplo, responder na esfera penal, administrativa ou civil. Logo, esta pessoa pegará esta cruz e passará a viver uma novidade de vida. A grande questão é que nesta novidade de vida ainda não estamos livres do pecado. Na verdade, passamos a viver com 2 naturezas dentro de nós, a carnal e a espiritual. Perceba então o que mudou com a sua conversão. Agora, com o Espírito Santo habitando dentro de você, você consegue, através da sua natureza espiritual, decidir, resistir e dominar a vontade de pecar da sua natureza carnal. Mas ainda assim não está livre do pecado. Logo, vez ou outra será necessário limpar-se, como por exemplo, de pequenas atitudes e pensamentos. Não de modo completo novamente, visto que, no todo, já estás limpo, mas permitir, obedecer e dar liberdade ao Espírito Santo para que Ele nos ensine, nos repreenda e nos corrija no que for necessário. Logo, não podemos seguir rumo à salvação sem a santificação. Perceba que no Velho Testamento, os sacerdotes não poderiam seguir sem se lavar constantemente, fazendo um prenúncio do que seria a nossa vida na presença de Deus. Uma vida separada do pecado, sendo um povo diferente, ou seja, afastando-se das práticas e dos valores do mundo, tendo agora pensamentos e atitudes baseados à luz das Sagradas Escrituras.
A grande verdade é que Deus, antes da fundação do mundo, planejou que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Ou seja, devemos ser a imagem e a semelhança do seu Filho amado, Jesus Cristo. E agora entendemos que isto só é possível através do Espírito Santo habitando e ganhando espaço dentro de nós a cada dia. E esta santificação progressiva só concluirá na santificação final, em que consiste na volta de Jesus, onde os nossos corpos serão então glorificados. Abandonaremos de vez esta natureza carnal, corrompida e pecaminosa, e estaremos então livres da presença do pecado e habitaremos com ele para todo sempre. E aí, você já começou a sua jornada da santificação? Se não, hoje é uma excelente oportunidade para você começar. Afinal, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Eu me chamo Welton Seabra e se esta mensagem chegou até você, você decide agora ser uma barreira de impedimento ou uma fonte que flui. Junte-se à fonte, curtindo e compartilhando essa mensagem na vida de quem você ama.